Olá, sejam muito bem-vindos ao Oncortopedia Online. Meu nome é Marcelo Bragança dos Reis, sou oncologista ortopédico, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Instituto Nacional de Traumatortopedia, e nesse vídeo vou mostrar para vocês os aspectos mais importantes do diagnóstico por imagem dos tumores ósseos. Este é um assunto extremamente importante tanto para o ortopedista já formado, ortopedista geral, quanto para o médico residente em ortopedia que irá realizar a prova de obtenção de título de especialista em ortopedia. Espero que façam bom proveito e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas e entrem em contato, fiquem à vontade de fazer contato, tanto por e-mail, Facebook. Gostaria de disponibilizar aqui meu website para vocês, www.oncortopedia.com.br. Gostaria também de convidá-los a curtir a minha página no Facebook e assinar o meu canal no YouTube. Espero que façam bom proveito dessa apresentação e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Fiquem à vontade, será um prazer manter-me conectado com vocês. Quando falamos do diagnóstico por imagem, o diagnóstico dos tumores ósseos de uma forma geral, é importante a gente lembrar desta tríade aqui descrita por Jaffe. Jaffe foi um médico patologista que disse, que para o diagnóstico adequado dos tumores ósseos é importante a correlação entre os aspectos clínicos, radiológicos e anatomopatológicos. É importante esta correlação para o diagnóstico efetivo e acurado dos tumores ósseos. Baseado nisso, vejam o que a gente utiliza na avaliação diagnóstica. Como qualquer condição, quer seja ortopédica, oncológica, qualquer patologia, o exame físico e a anamnese são muito importantes na avaliação inicial. Posteriormente, que a gente vai solicitar os exames complementares, e aqui eu quero ressaltar a importância da radiografia simples no diagnóstico dos tumores ósseos. Vejam, este é um exame simples, extremamente de fácil acesso para todos, e por incrível que pareça, a não realização deste exame é a principal causa no atraso dos diagnósticos dos tumores ósseos. Semanalmente, quase que diariamente, a gente observa pacientes que tiveram seu diagnóstico atrasado simplesmente porque o médico inicialmente não solicitou uma radiografia simples. Então, quero ressaltar aqui, diante da queixa de dor osteoarticular do seu paciente, não deixem de solicitar a radiografia simples, é muito importante. Claro que na maioria das vezes esse paciente vai ter uma radiografia normal e o diagnóstico não vai ser de uma condição tumoral, sem sombra de dúvida, em mais de 90% dos casos isso vai acontecer. Mas aquele paciente que você negligencia, você pode estar atrasando muito o diagnóstico e impedindo a possibilidade de cura ou de preservação da função desse paciente. Isso já está comprovado, existem estudos científicos que mostram que a principal causa no atraso do diagnóstico dos tumores ósseos é a não realização da radiografia simples diante de um paciente com queixa de dor osteoarticular. Se na radiografia simples a gente identifica a lesão, os exames adicionais complementares vão ser a ressonância magnética, tomografia computadorizada e a cintilografia óssea com tecnésio 99. Vejam que intencionalmente eu coloco a biópsia aqui como a última etapa do diagnóstico. É isso que eu faço diariamente, que eu falo diariamente para os residentes, para meus alunos. A biópsia não é o caminho mais curto para o diagnóstico. É a última etapa do diagnóstico dos tumores ósseos que deve ser precedida pela adequada avaliação por imagem, que é o assunto da nossa apresentação hoje. Em outro vídeo você pode ter acesso à aula sobre biópsia, mas hoje a gente está focando a avaliação por imagem, que é fundamental, é primordial que seja realizada antes da biópsia. Os exames que eu mencionei, ressonância magnética, tomografia computadorizada, cintilografia óssea, são importantes para o estadiamento da neoplasia. A aula sobre estadiamento também está disponível aqui no site em outro vídeo. Então, voltando aqui para a radiografia, que é o primeiro exame a ser solicitado, eu quero que vocês saiam com uma mensagem desse slide aqui, dessa apresentação, que é a identificação de fatores que mostram a agressividade da lesão ao raio-x.
Então vejam, aqui a gente tem duas radiografias de dois pacientes diferentes, ambos com lesão lítica, lesões líticas, vejam aqui nesse caso e nesse, lesões líticas na metáfise proximal do fêmur. Os dois casos mostram essa semelhança, mas eu quero que vocês identifiquem qual caso é mais grave que o outro, né? Ambos são lesões líticas. Qual é mais grave? Qual o sinal de agressividade que a gente está vendo aqui? É esse aqui, tá? É isso que eu quero que vocês identifiquem, a gente vai ver o porquê. Vocês têm que reconhecer sinais de gravidade, isso que eu quero frisar. Essa lesão realmente é muito evidente, ela é bem visível, a gente está vendo bem. Essa aqui nem tanto, mas é essa que traz fatores de agressividade. Aí se a gente tiver que dizer qual lesão dessa que a gente acha que é maligna, é essa aqui, devido a um aspecto, é esse aspecto permeativo, invasivo da lesão. Vejam, a lesão aqui é bem delimitada, você consegue ver bem onde ela começa e onde termina. Neste outro caso, não, a lesão é permeativa, existe uma ampla área de transição entre a lesão e o osso-são, você não consegue ver onde ela começa e termina, ao passo que essa lesão aqui, a gente vê uma área estreita de transição entre a lesão e o osso-são. Quando a gente avalia a radiografia, isso eu quero ressaltar para vocês, e principalmente para os alunos que vão fazer a prova oral para a obtenção do título de especialista, com certeza vocês vão se deparar com uma imagem de radiografia para descrever. E o que você deve avaliar, tanto na sua prática clínica, quanto diante do examinador na prova oral? Quais são os parâmetros que você vai avaliar e deve mencionar? Tá? São esses aqui. O aspecto interno da lesão, onde a lesão está localizada, a zona de transição, se é ampla ou estreita, que eu vou falar melhor, o efeito da lesão na cortical óssea, se há presença de reação periosteal e de tumor em partes moles. Então, em relação ao aspecto interno, vejam aqui, a lesão pode ser lítica, como esse caso aqui, uma lesão escura, a grosso modo, falando assim, uma lesão preta, ou de forma mais científica, né, mais radiológica, uma lesão hipertransparente, é a lesão lítica. Esse exame aqui é um exame normal, não é nenhuma pegadinha não, é para mostrar para vocês que a lesão lítica, para aparecer no raio-x, ela deve destruir mais do que 30% a 50% do osso na profundidade que a incidência está mostrando. Então vejam, um paciente com história de câncer de mama, dor no quadril, o ortopedista solicitou a radiografia, como eu disse que é adequado, deve ser feita, e a radiografia foi normal, aí que está o problema. Se o paciente tem dor, essa dor persiste, a radiografia é normal, ele tem uma história onde a possibilidade de uma metástase é muito elevada, que ele tem um tumor primário e tem dor. Continue a investigação, mesmo que a radiografia seja normal, a radiografia pode não ser sensível o suficiente para mostrar isso. Continue a investigação com ressonância magnética, cintilografia óssea. Essa radiografia, e efetivamente era, né, foi atribuída a normalidade, essa radiografia é normal, o paciente foi liberado. Ao andar, né, ao longo do tempo, ocorreu isso, fratura patológica devido a uma lesão metastática que ainda não era visível nessa radiografia. Então, com esse exemplo, eu queria ressaltar que uma lesão lítica ela só aparece na radiografia depois que destrói 30% a 50% do osso naquela profundidade que a incidência está mostrando. Então, vejam, o aspecto lítico, um exemplo aqui no caso de carcinoma metastático, uma lesão lítica. Uma lesão mista é a que tem áreas de esclerose, essas áreas mais brancas, e as áreas líticas associadas. Então, quando você avalia a radiografia, você deve descrever, pensar, raciocinar sobre esse aspecto interno da lesão. E a lesão blástica é a lesão esclerótica, como nesse exemplo da metástase por câncer de próstata. Então, já vimos que o aspecto interno da lesão pode ser lítico, misto ou blástico. Você deve mencionar também e avaliar a localização da lesão, porque a gente sabe que alguns tumores têm predileções por determinada localização. Então, você deve mencionar e avaliar a localização da lesão, qual osso acometido e em que segmento ósseo está acometido, qual segmento ósseo está acometido. Nesse exemplo, a gente vê uma lesão na extremidade proximal do fêmur, com áreas de calcificação, áreas líticas e áreas de calcificação. Qual é a localização? Metáfise proximal do fêmur. Então, vamos aplicar esses conceitos a algumas lesões, né? O que nós temos aqui? Lesão lítica na diáfise do húmero, com ruptura da cortical. Lesão lítica na diáfise do fêmur. Outro exemplo aqui, como a gente descreve essa radiografia?
Aspecto interno, lítico, localização, fêmur, epífise. Então vamos lá. Lesão lítica localizada na extremidade distal do fêmur, chegando bem próximo ao osso subcondral, predominantemente epifisária, e um outro aspecto em relação à localização. Vejam, essa lesão é excêntrica no osso. Ela está mais localizada no côndilo femoral lateral, uma outra característica da lesão que a gente pode também ressaltar, e é uma característica peculiar do tumor de células gigantes. Esta é excentricidade e localização epifisária no indivíduo com a fise fechada. Vejam em perfil aqui, a gente tem ruptura da cortical anterior do fêmur. Então é assim que a gente vai descrevendo e pensando em hipóteses diagnósticas. A zona de transição é aquele parâmetro que eu mostrei para vocês que caracteriza se a lesão é agressiva ou não. Aqui é aquele exemplo, que na verdade trata-se de um sarcoma de Ewing, uma lesão permeativa na metáfise proximal do fêmur, com uma ampla área de transição entre a lesão e o osso são. Ou o contrário disso, né? Ou seja, um aspecto que mostra benignidade, latência da lesão, ausência de agressividade. A ampla área de transição foi a lesão permeativa que a gente viu anteriormente. Esse aqui é a área de transição estreita, uma lesão bem delimitada, inclusive com esclerose ao redor. Essa é uma lesão latente, uma lesão que não cresce, é o fibroma não ossificante. E o aspecto de benignidade é esse, uma lesão bem delimitada, circunscrita por halo de esclerose ao redor. Novamente, né, aquela imagem do tumor de células gigantes, onde a gente, apesar de ver uma área de transição estreita, a lesão é bem delimitada, não há esclerose, mostrando que essa lesão não tende a ser latente, né? Tem um pouquinho mais de agressividade, apesar de não ter ampla área de transição. Esse é um aspecto radiográfico de muita agressividade, né? Uma lesão blástica, esclerótica, com reação periosteal. E vejam bem, né? É difícil dizer onde está a lesão e o osso são. Esse é o aspecto permeativo, é um aspecto agressivo do osteosarcoma. Um outro parâmetro a ser avaliado é o efeito da lesão na cortical óssea. Vejam, lesão lítica, excêntrica, metafisária, bem delimitada. São aqueles parâmetros que a gente aprendeu anteriormente. Qual o efeito dessa lesão na cortical óssea? Vejam aqui. Ela insufla a cortical, ela afila e talvez até haja ruptura da cortical. Então, esse parâmetro, a cortical óssea, deve ser muito bem avaliada. Veja que ela está insuflada. Aqui, novamente, a ruptura da cortical, o efeito da lesão na cortical é destruição óssea. Aqui a cortical anterior do fêmur destruída, um aumento da hipotransparência em partes moles e até aumento do espaço fêmuro-patelar no tumor de células gigantes, caracterizando extensão da lesão para partes moles, e aqui o efeito da lesão na cortical, que é a ruptura, que a gente vê novamente a lesão lítica, excêntrica, epifisária no osso. Um aspecto radiográfico, um sinal radiográfico muito importante, é o sinal do fragmento caído. Ele é dito patognomônico, ou seja, exclusivo, permite o diagnóstico do cisto ósseo simples. É isso aqui que estamos vendo na radiografia. Isso é uma radiografia do húmero, onde a gente vê uma lesão lítica na metáfise do húmero e no seu interior ao sinal do fragmento caído. O que é isso? É um fragmento dessa cortical óssea imerso no conteúdo líquido do cisto. Essa é uma lesão repleta de líquido no seu interior, e há um fragmento ali no interior flutuando. Esse é o sinal do fragmento caído, é sinal patognomônico de fratura patológica do cisto ósseo simples. Essa cortical medial do húmero fraturou e o fragmento está aqui no interior do cisto. A reação periosteal pode ser de 3 tipos em oncologia ortopédica, na avaliação radiográfica dos tumores ósseos. Ela pode ser lamelar, é a que a gente chama de casca de cebola, são linhas depositadas ao redor do osso. A reação periosteal pode ser especulada ou em raiz de sol, como a gente está vendo aqui, mais característico do osteosarcoma. Novamente, as imagens em raio de sol, características do osteosarcoma ou reação periosteal especulada. E a reação periosteal pode ser também do tipo triângulo de Codman. É essa elevação do periósteo pela extensão de partes moles do tumor. A proliferação neoplásica eleva o periósteo, esse aqui é o aspecto histológico, e a repercussão radiográfica. É esse triângulo chamado triângulo de Codman, aqui o aspecto macroscópico do triângulo de Codman.
Então, vejam, mais uma radiografia, uma lesão que vocês têm que identificar como de aspecto agressivo, por ser uma lesão permeativa, com áreas de produção de osso, e aqui o triângulo de Codman que eu estou mostrando para vocês, característico frequentemente encontrado no osteosarcoma. Então, para o adequado diagnóstico dos tumores ósseos, nós temos que pensar com aqueles fatores que eu mencionei para vocês inicialmente, fatores clínicos, anatomopatológicos e radiológicos, ou seja, os radiológicos antecedendo os anatomopatológicos obtidos por biópsia. De acordo com essas manifestações, essas características, a gente vai poder ver em outra oportunidade, a gente vai fechando o nosso raciocínio. Então, para o diagnóstico dos tumores ósseos, é muito importante a idade acometida. Alguns tumores têm prevalência maior em determinada faixa etária. No aspecto radiográfico, aqueles parâmetros que eu mencionei para vocês, para serem avaliados, como a borda, a destruição óssea, a reação periosteal, a localização da lesão no osso, se a lesão é única, se a lesão é múltipla, a localização no esqueleto, qual o osso acometido. E aqui eu quero mostrar para vocês o ponto mais importante para a gente diferenciar uma lesão com agressividade e uma lesão sem agressividade. A lesão que não é agressiva, geralmente ela é bem delimitada, ela é contida por uma concha de reação óssea em volta a depósito de osso. Enquanto que a lesão mais agressiva, ela é mais permeativa, ela rompe a cortical e se estende para partes moles. Aqui mais umas características comparando esses dois grupos de lesão, as lesões não agressivas desse lado aqui e as lesões agressivas deste lado. A lesão não agressiva, ela tem bordos de esclerose bem delimitados, bem definidos, não tem tumor nas partes moles. Quando ocorre a reação periosteal, essa reação periosteal é sólida e a destruição óssea ela é geográfica, ela é bem delimitada com um aspecto muitas vezes até circinado e geográfico ao seu redor. Ao passo que a lesão maligna, ela frequentemente tem reação periosteal interrompida. A lesão no osso é permeativa com ampla área de transição e há extensão do tumor para partes moles. Então agora ficou fácil vocês verem aquelas duas radiografias que eu mostrei no início e saberem identificar qual a lesão é agressiva e qual lesão não é agressiva. Então essa lesão aqui não é agressiva, ela é bem delimitada, é um cisto ósseo simples, e essa lesão de aspecto mais permeativo é referente a um sarcoma de Ewing. Aqueles foram os aspectos radiográficos que eu queria mencionar. Disse também para vocês que a adequada avaliação por imagem ultrapassa a radiografia, né? Necessária ressonância magnética, cintilografia óssea e tomografia computadorizada. Isso que eu vou mostrar agora para vocês. A ressonância magnética ela pode ser obtida em duas sequências. Aqui a gente tem um corte sagital em T1 e aqui um corte sagital em T2. Para que eu uso o corte sagital em T1? É muito bom para mostrar a anatomia do osso, a anatomia da lesão do tumor. E a maioria dos tumores ósseos tendem a ser assim, ó, hipointensos e T1. T2 mostra muito líquido, então líquido é muito evidente nessa sequência em T2. Aqui a gente consegue ver a lesão caracterizada por um hipersinal em T2, a gente consegue ver a extensão intramedular e extramedular. Observe uma coisa, nessas duas sequências de ressonância magnética, a lesão tumoral aqui é muito bem delimitada, a gente consegue ver muito bem onde começa e termina a lesão. Lembrem que esse é um aspecto importante de agressividade na radiografia, não na ressonância magnética. Na ressonância magnética, a lesão tende a ser sempre muito bem delimitada, porque é um exame muito sensível, a gente consegue ver muito bem a lesão com uma resolução muito grande. Então, isso não é critério de agressividade na ressonância, a área de transição entre a lesão e o osso são. Na ressonância, a gente tem outros critérios de agressividade, como aqui a ruptura da cortical e a extensão do tumor para partes moles. Fiquem com isso em mente e não usem esse critério para a ressonância magnética, esse critério do aspecto permeativo e a ampla área de transição, tá? Que separa o raio-x. A ressonância é muito boa para ver líquido, vejam. Aqui a gente tem um sinal hipointenso em T1, hiperintenso em T2. Quando isso aqui capta perifericamente apenas por contraste, a gente já sabe qual é o diagnóstico. Não precisa de biópsia para o diagnóstico dessa lesão, que é um cisto ósseo simples. Vejam, resolução muito boa da ressonância magnética para mostrar o cisto ósseo aneurismático, áreas de nível líquido-sangue. Vejam a diferença de sinal do líquido e do sangue. O cisto ósseo aneurismático é uma lesão caracterizada pelo seu interior ser repleto
de conteúdo líquido, sangue, como mostrando aqui essa diferença de densidade do interior da lesão e a insuflação da cortical óssea. Então, a ressonância é muito importante para o estadiamento dos tumores ósseos. Ela permite a avaliação da extensão intra- e extramedular da lesão, como eu mostrei para vocês, o acometimento ou não da fise, da placa de crescimento. É importante aqui mostrar como a gente pode ver a epífise preservada, neste caso, através de uma ressonância magnética. É importante para a avaliação da invasão dos tecidos moles ao redor da lesão. A invasão vascular também é muito importante de ser avaliada na ressonância magnética. Vejam esse exemplo, a radiografia simples e a ressonância magnética. Olha quanta lesão de partes moles, quanta massa de partes moles ao redor desse fêmur. Muito grande, por vezes até desproporcional ao aspecto radiográfico. Vejam aqui. Tá? A invasão vascular é muito importante quando eu planejo a cirurgia dos sarcomas ósseos, principalmente o osteosarcoma e o condrosarcoma. Eu uso muito um corte axial de ressonância magnética para dizer qual a cirurgia que o paciente irá se beneficiar, principalmente se é possível a preservação do membro desse paciente, ou seja, se não precisaremos indicar a amputação como tratamento para esse paciente. Como que a gente faz, né? A gente vê no corte axial a relação entre o tumor, vejam aqui ao redor do fêmur, e o feixe vasculo nervoso. Quando o feixe vasculo nervoso está preservado, ou seja, não está comprometido pelo tumor, é possível nós ressecarmos de forma ampla o tumor e preservar a vascularização desse membro, ou seja, preservar o membro. Quando o feixe vasculo nervoso está comprometido pelo tumor, é impossível, na maioria das vezes, a preservação desse membro. Aí sim é uma indicação de amputação no tratamento dos sarcomas ósseos. Esse é um outro exemplo, veja, uma lesão muito mais volumosa que compromete o feixe vasculo nervoso que está no seu interior. A gente não consegue ver, como nesse exemplo, onde está o vaso, onde está o tumor. Aqui, o vaso sanguíneo está no interior do tumor. Aqui, novamente, fácil de ver, o tumor mais anterior, a extensão para a parte moles mais anterior e, posteriormente, preservado o feixe vasculo nervoso. Possível de preservação no membro. Uma cirurgia preservadora, neste caso de osteosarcoma, é possível. Outro parâmetro a ser avaliado é a presença de skip metástase, ou seja, metástase em salto. O que é isso? É um tumor afastado do sítio primário, a presença de tumor no mesmo osso, mas afastado deste sítio primário. Mas a skip metástase também pode ocorrer do outro lado da articulação no mesmo membro, ou seja, é uma metástase óssea no mesmo osso ou no mesmo membro. Isso que é a metástase em salto, que foi definido por Hennig. Então, quando você solicita a ressonância magnética, é importante que o radiologista faça para você o que você cobre, que todo o osso seja avaliado. Se a gente interrompesse o exame aqui nessa altura, a gente não veria que existe mais lesão distalmente nessa tíbia. Tá? Então, é importante a avaliação completa do osso na suspeita em casos de tumores ósseos. Então, veja aqui o corte sagital, o tumor primário, e aqui está outro sítio de tumor distante desse tumor primário, chamado de metástase em salto. A ressonância magnética também é muito boa para a avaliação da resposta à quimioterapia. Vejam, essa aqui é um tumor que respondeu à quimioterapia com áreas de necrose no seu interior visualizadas na ressonância magnética. Lembram daquela lesão volumosa, um sarcoma de Ewing com muita extensão para partes moles, como eu mostrei anteriormente? Está aqui. Com a quimioterapia, vejam o resultado. O tumor reduz bastante, então a ressonância é importante para a gente comparar uma ressonância pré-quimioterapia e após a quimioterapia. A gente vê importante redução do volume de partes moles dessa lesão, que vai favorecer em seguida o meu tratamento cirúrgico. A cintilografia óssea é outro exame muito importante, é um exame que mede a atividade osteoblástica, ou seja, a produção de osso, e ela é utilizada para a gente avaliar se a lesão é única ou múltipla, principalmente para isso, se a lesão é poliostótica ou se existe metástases ósseas à distância. É um exame que mostra hipercaptação em áreas de atividade osteoblástica. Vejam um exemplo aqui, hipercaptação na extremidade distal do fêmur, onde a gente sabia que existia um osteosarcoma, e no rastreamento do esqueleto algumas áreas de hipercaptação na coluna.
Outro exemplo, esse é um caso de metástase de câncer de mama, onde a gente pode ver que a lesão não está limitada apenas à extremidade proximal do fêmur, que era onde o paciente tinha muita dor nessa localização. Há importante comprometimento da coluna vertebral pelas metástases. Então, a cintilografia óssea, ela permite um rastreamento de todo o esqueleto em busca de outras lesões. A tomografia é um exame complementar à ressonância magnética, nos dá muita informação sobre a superfície do osso, sobre a cortical óssea, que eu considero que deve andar junto com a ressonância magnética. Acho que a gente não tem que escolher um ou outro, acho que o ideal é que a gente realize os dois exames. A ressonância magnética é muito boa para ver a cortical óssea, como a gente está vendo aqui, para ver calcificações do encondroma, do condrosarcoma. É muito boa para visualização do nidus do osteoma osteoide. E é importante naquelas lesões que mostram agressividade, como mencionei anteriormente para vocês, para estadiamento do tórax, para pesquisa de metástases pulmonares. Esses são os principais exames de imagem que nós utilizamos em oncologia ortopédica, que eu queria introduzir para vocês. Continuo me colocando à disposição para qualquer assunto que vocês desejem discutir, esclarecer dúvidas, fazer perguntas. Fiquem à vontade. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Convido-os a assistir meus demais vídeos relacionados à oncologia ortopédica e tratamento de tumores ósseos. Fiquem à vontade para mandar sugestões, perguntas, e gostaria muito que todos vocês curtam minha página no Facebook e que curtissem, assinassem também o meu canal no YouTube. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado.